O uso do anticoncepcional sempre causa aquela pulguinha atrás da orelha, não é mesmo? Mas calma, que hoje a Pague Menos vai responder todas as suas dúvidas. Separamos 6 mitos e verdades sobre anticoncepcionais. É mito ou verdade que os anticoncepcionais podem causar trombose, Gogora? O risco de trombose na população vai acometer entre 1 a 5 mulheres para cada 10 mil mulheres. Nós temos 2 tipos de pílulas no mercado, uma pílula que é combinada e uma pílula que tem um hormônio isolado. Essa não tem risco de trombose. As pílulas combinadas, que estão no mercado há muito mais tempo, elas aumentam o risco de trombose entre 2 a 4 vezes. Então isso não é mito, é uma verdade. Pode aumentar sim esse risco, ainda que comparativamente isso seja baixo. Mas é verdade ou mito que o uso da pílula interfere no surgimento da acne? A pílula anticoncepcional, a combinada, ela tem um hormônio que aumenta a produção de uma proteína no fígado que chama SHBG. Então, quando eu aumento essa proteína circulando no organismo feminino, essa proteína ela se liga à testosterona livre. A redução da testosterona livre, eu vou ter menos androgênio, que é um hormônio masculino, circulando no corpo. E isso melhora a acne, melhora a obesidade de cabelo. Então, qualquer pílula combinada que tem o hormônio etileno estradiol, isso vai acontecer. Agora uma dúvida relacionada à autoestima das mulheres. É mito ou verdade que os anticoncepcionais engordam? Toda vez que um método contraceptivo bloqueia o ciclo menstrual da mulher, e é o caso da pílula anticoncepcional, a mulher não engravida porque ela não ovula. Mas algumas mulheres, quando passam por esse processo, elas podem se sentir retidas, essa queixa de inchaço. Então isso pode acontecer, não é uma porcentagem tão alta, mas pode acontecer. Se não tomar a pílula todos os dias no mesmo horário, ela perde a eficácia. É mito ou verdade? A pílula anticoncepcional foi feita para ter uma disciplina de tomada. Isso porque existe uma coisa que chama meia-vida. É o tempo que aquela substância fica circulando no organismo. Algumas pílulas vão ter uma meia-vida maior, outras pílulas vão ter uma meia-vida menor. Então, o ideal para evitar isso é que a gente padronize um horário de tomada. Então, não precisa ser necessariamente, por exemplo, toda manhã. Então, você pode escolher ou de manhã, ou no almoço, ou à noite, mas que seja um horário que você não esqueça por conta dessa meia-vida. Então, se a gente passa mais de 12 horas sem tomar, pode ter um impacto ali na eficácia contraceptiva. A pílula, para ela provocar uma proteção, ou seja, evitar uma ovulação, ela precisa de pelo menos 7 dias de uso contínuo. Qual é a melhor fase que eu vou começar? Na certeza razoável que não há gravidez. Então, a gente convencionou isso no primeiro dia da menstruação. Pode começar até o 5º dia? Pode, mas o ideal é começar no primeiro dia para você já seguir um padrão de sangramento ali. E a partir daquele primeiro dia, 7 dias tomando continuamente no mesmo horário, aquele ciclo menstrual já vai ser inibido. E aí já tem eficácia contraceptiva. É mito ou verdade que precisa interromper o uso da pílula ao realizar alguma cirurgia? Quando a gente pensa em suspensão de pílula em cirurgia, o que a gente está querendo evitar? Trombose. Então, as pílulas combinadas, existe esse risco de trombose. As pílulas que só têm progestagena isolado, elas não precisam ser suspensas. Então, a primeira coisa é saber qual pílula que a paciente está tomando. Se é uma pílula combinada e é uma cirurgia que existe imobilização, eu tenho que fazer uma score de risco de trombose dessa paciente. Se for uma cirurgia ortopédica, que a paciente vai ficar imobilizada, a gente pensa sim na suspensão da pílula. Não é só 30 dias antes, então a gente precisa de mais tempo de suspensão e para retornar essa pílula também. E geralmente as pacientes que fazem cirurgias estéticas, elas são mais jovens. Então o nosso risco de trombose, ele aumenta com a idade. Então esses fatores de risco, eles são individuais e para cada um. É importante que o médico use desse score para poder avaliar o risco da paciente. E se o risco é muito baixo, a pílula nem precisa ser suspensa. Agora, doutora, é mito ou verdade que pode escolher qualquer pílula da farmácia para começar a tomar? Você não teve avaliação dos seus fatores de risco durante uma consulta médica. E a gente vai definir qual é a pílula que tem menos risco em saúde para você. Então, já existe hoje no mercado métodos contraceptivos que não têm risco de trombose nenhum. Mas ainda assim existem contraindicações para alguns tipos de DIU. Vamos dar um exemplo aqui, uma mulher que sangra muito, tem muita cólica, põe um DIU de cobre, esse DIU pode potencializar o fluxo menstrual dela e dar mais cólica. A ideia do médico não é fazer as decisões em saúde para a paciente ou para a mulher, né? A ideia do médico é com um especialista, vai te munir de informações que você vai fazer uma escolha melhor para sua vida e com mais baixo risco em saúde. Ufa! Acho que agora entendemos que o anticoncepcional pode sim ser um aliado à saúde feminina, né? E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para chegar em mais mulheres com as mesmas dúvidas.